Ligado nessa emissora. Começa agora, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, mais uma edição do seu programa predileto de debates, reflexões e entrevistas de todos os dias. Hoje nós vamos discutir um tema que tem sido assim, bastante polêmico entre os cristãos, sobretudo entre os evangélicos. Quem nasce numa família de satanistas, de adoradores explícitos e assumidos do diabo? Ou que nasce na família de ocultistas, pessoas que fazem a mesma coisa, mas com outro nome, né? Cultivam aquilo que é oculto, as forças secretas, as forças das trevas, etc. Quem nasce numa família dessas, herda, por ter nascido ali, alguma maldição ou, diante de Deus, são pecadores normais, comuns, como eu e como você. Em outras palavras, nós estamos discutindo a interpretação de algumas passagens da Bíblia, sobretudo uma de Êxodo, capítulo número 20, onde Deus fala sobre a atitude dele em relação àqueles que são idólatras e que praticam o mal e que cultivam o mal de maneira sistemática. E aparentemente ele diz que vai visitar a maldade dos pais nos filhos, né, até a terceira ou quarta geração. Muita gente usa esse texto e algumas outras passagens para defender a ideia de que o lugar onde você nasceu, a família onde você nasceu, interfere sim, espiritualmente falando, através de uma herança, né, uma herança maldita, que alguns chamam de herança ou de maldição hereditária. O que é que você pensa a respeito disso, né? Aquele que é filho de uma família satanista ou ocultista recebe algum tipo de maldição por ter nascido ali? Ou é um pecador como outro qualquer, uma pessoa espiritualmente falando igualzinha a qualquer outra que vem a esse mundo? E aí? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com grande alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E no fim do programa ela vai sortear um brinde para os telespectadores que participarem desse debate por intermédio do nosso site. O endereço eletrônico é www.vejamsó.com.br. Entre no site, vote na enquete e você se habilita para o sorteio. Os convidados que vão discutir o difícil tema de hoje são os seguintes. Depois de um longo e tenebroso inverno sem aparecer aqui, esnobando a gente, voltou o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do Seminário José Manuel da Conceição. Reverendo Ageu, que prazer tê-lo conosco de volta. Seja bem-vindo, paz e graça. Graça, alegria minha. Esperamos ter um bom programa para a edificação dos nossos telespectadores. A igreja que o senhor pastoreia continua lá no Jabaquara? Isso, Presbiteriana Vila Guarani, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Os seus alunos têm vindo aqui. Pois é, tenho assistido, tenho gostado, fico lá orando e torcendo por eles. A gente tem sentido a falta do irmão. Eu sei que é por causa do horário, né? É verdade. E tem um aluno seu que acho que nós vamos trabalhar juntos ano que vem lá na igreja do Moinho Velho. Ah, que bom. Ele não desistiu não, né? Espero que dê certo. Não, desistiu não. Então tá bom. Vindo de longe, mais uma vez conosco, lá do Rio de Janeiro, pastor Paulo Carvalho Ribeiro, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus e dirige o trabalho lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Paz e graça, pastor Paulo Carvalho, como vai? Paz e graça, Heber. E é um prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Esse tema bem sugestivo, eu creio que vai ser de muita valia para os nossos irmãos que estão aí assistindo, né, esse programa que tem sido uma bênção em todo o Brasil e fora dele. Aonde eu vou, o pessoal fala, olha, dá um abraço lá no Heber. Então, recebo. Uma bênção. Estamos aí nesse debate de hoje que eu creio que vai ser muito importante. Amém. E o endereço da igreja de Niterói? É lá na Rua Marquês de Caxias, 125, no centro de Niterói, próximo à rodoviária de Niterói. Muito bom. E a presidenta ouviu suas orações, hein? Da outra vez que o senhor veio aqui, ele falou, não, o presidente vai vetar o negócio lá dos royalties.
A oração do irmão é forte, hein? Não esqueça de orar pela gente, viu? Bom, e como é praxe, né, nos temas teológicos ou bíblicos, temos um seminarista. Seminarista Getúlio Rodrigues Pereira, do Seminário Teológico Batista Nacional. Ele que é membro da Igreja Batista Renovada da Graça. E aí, Getúlio, paz e graça, tudo bem? Paz e graça, tudo bem? Para mim também é um prazer estar aqui. Eu que estou pela primeira vez e esse tema realmente mexe com muita gente e se nós tratarmos ele como a palavra nos orienta, com certeza, como o pastor citou, nós seremos edificados e edificaremos aquelas pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo em todo o Brasil e fora dele. Já que você está estreando no Vejam Só, qual é a sua matéria predileta lá no seminário? De todas as que você já estudou? De todas as matérias que eu estudei, eu sou voltado mais para a área de escatologia. Eu gosto muito de escatologia. E uma matéria que eu estudei também, que eu gostei bastante, foi justamente sobre batalha espiritual voltado para essa área. É uma matéria que me norteou bastante. Foi a que fez com que eu tomasse uma direção em relação à teologia como um todo, né? Bom. Nessa área eu trabalhei e gostei muito também dessa questão. E qual das matérias você menos gostou? Para não dizer... Menos gostei, né? Realmente, para não dizer que eu não gostei, né? Mas... geralmente a matéria que menos me identifico é aquela que eu creio que a maioria, e que seria metodologia científica, né? Eu não me identifiquei muito com ela, embora temos que fazê-la, ela foi a que eu menos gostei, eu diria. Do contrário, as outras eu não vejo nenhum problema, assim, dizer essa eu não gostei, essa eu não quero. Você está em que ano? Eu estou no primeiro ano do curso, né? Ah, está começando. Depois você esquece metodologia. Ah, é, né? Isso é bom. Tá bem. Vamos assistir a matéria que foi preparada e que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Quando nascemos, herdamos características físicas de nossos pais, seja na aparência física ou em bens materiais. Mas existe um tipo de herança que ninguém gostaria de receber: a maldição hereditária. Essa visão teológica defende que certas pessoas estão sujeitas à maldição por terem nascido em determinada família ou local. A origem para este problema seriam pecados de antepassados, palavras inadequadamente proferidas por eles, bens contaminados que passariam de pai para filho, entre outras coisas. Esse tipo de problema geraria consequências terríveis para as sucessivas gerações, como o alcoolismo, que passa de pai para filho, os casos de divórcio que crescem diariamente e até mesmo doenças que se repetem de geração para geração. Os filhos dos satanistas e praticantes do ocultismo nascem como pecadores comuns ou herdam alguma maldição especial? Isso é o que discute agora o Vejam Só. E você participa do debate pelo site www.vejamsó.com.br. A enquete de hoje é bem direta, é a seguinte: os filhos dos satanistas e ocultistas, praticantes do ocultismo, né? É que para não ficar muito comprido aí no quadro, fica difícil de ler, então a gente pôs ocultista. Mas os praticantes do ocultismo, eles herdam alguma maldição? Sim, claro, né? São filhos de ocultistas, não ou não sei, tá? Vote na enquete e você pode ganhar prêmios. No final do programa a gente vai sortear aqui o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Vou fazer um suspensezinho, né? E vou deixar para pegar a opinião dos meus queridos convidados sobre o tema. Já. Vou falar de maldição, então vamos começar falando de bênção. E uma das bênçãos é o sono. Eu gosto de dormir. Tem gente que acha que eu tenho DNA de urso, porque durmo, mas eu gosto de dormir. E eu lembro a quem me acusa que Deus deu um sono para Adão antes da queda. Ele dormiu no jardim do Éden, no paraíso, antes de ter pecado. Então o sono é bênção. Tanto é que enquanto ele dormia, Deus preparou uma bênção maior ainda para ele, que foi a dona mulher, né? Então, dormir faz bem.
E quando você dorme e ganha saúde, mas faz muito melhor ainda. Eli, paz e graça. Paz e graça, pastor. Como é que o senhor está? Tudo bem? Você gosta de dormir? Adoro. Agora é engraçado, né, pastor? Todo mundo fala assim, olha, o ano que vem eu vou emagrecer, eu vou trabalhar menos, eu vou fazer uma atividade física. Ninguém fala, eu vou dormir mais. É verdade. Agora, experimenta ficar uma noite sem dormir, para você ver se no dia seguinte você tem condições de render no trabalho, no raciocínio, no reflexo, na força, na agilidade. Não consegue. E vamos lá, vamos falar aqui do Sono Quality. Paz e graça para você. Verdade, o colchão da saúde. Paz e graça para você que está aí na sua casa, finalzinho da noite, assistindo o programa do meu amigo Pastor Hebe, um programa que fala de Deus, um programa muito bom. E você que tem problema de dores nas costas, problemas na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, artrite, artrose, osteoporose, insônia, você não consegue dormir. Eu tenho certeza que se você procurar um médico, ortopedista, fisioterapeuta, cardiologista ou dermatologista e você falar para ele, olha, eu tenho hérnia de disco, me dói aqui, dói ali, eu tenho problemas na coluna, tenho problemas assim de dores nas costas. Se você falar para ele, a primeira coisa que ele vai recomendar para você é um colchão terapêutico massageador. Ele vai falar para você que um colchão terapêutico massageador vai aliviar, vai diminuir, vai até prevenir essas dores, esses problemas que você tem ou possa até vir a ter. E o primeiro e único e verdadeiro colchão terapêutico massageador, primeiro que foi testado e único, testado e aprovado pelos principais órgãos competentes de saúde do Brasil, é esse aqui, ó. É o Sono Quality, o colchão da saúde. Aí você já gostou, aí você já quer comprar, aí, pastor, quem gostou da ideia e quem está achando que vai ser a solução e realmente será, como é que essa pessoa faz para comprar esse colchão? Compra na loja comum, pastor? Não vai em loja não, que vão te enganar. E também não vai atrás desses panfletos que estão espalhando por aí, porque depois que nós começamos a anunciar o Sono Quality, começaram as imitações, né, paraguaias por aí. Não, você vai pegar o telefone, vai ligar para 0800 604 1217. 0800 604 1217. Pode ligar em qualquer lugar do Brasil, 0800 é gratuito, você não vai pagar nem a ligação. Vai conversar com um consultor, o consultor que te atender vai escalar um outro consultor que vai até a tua casa, em qualquer lugar do Brasil, vai até a sua casa, explica para você como funciona o colchão, tira as medidas da sua cama, vê o seu peso, sua altura e vai fazer um orçamento de um colchão personalizado para você, com preço de fábrica, sem intermediário, mais barato do que o que você encontraria numa loja e ainda facilitado em quantas vezes? Até 15 vezes, pastor. Olha, isso mesmo, você pode pagar esse colchão em até 15 vezes sem juros. E se você for aposentado ou pensionista, melhor ainda, você pode pagar em até 60 parcelinhas pequenininhas que com certeza cabem no seu bolso. E você só começa a pagar só no ano que vem, quando estiver chegando o carnaval, aí que você vai se preocupar em pagar. E é isso mesmo, pode ligar agora. O melhor horário para ligar é ligar já. Agora, à noite, nós colocamos um plantão para atender todas as pessoas, pastor, que estiverem ligando agora. Pode ligar, inclusive, de celular. Se você estiver em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Porto Alegre, Florianópolis, Nordeste, pode ligar. Nós temos consultores para atender você. Eles vão até a sua casa, não paga a ligação, pastor, e também não paga essa consulta. Então, troque logo esse colchão. Não fica com vergonha, não. Passa a mão no telefone, ligue agora. Você será muito bem atendido, com carinho, com respeito. E você vai ver que esse colchão custa muito mais barato do que você está imaginando. Ligue agora. Sono Quality é o colchão da saúde. E se você tiver alguma pessoa doente que está acamada, pastor, aí que vai fazer a diferença. Faz, porque ele é casquinha de ovo. Não machuca, não faz escaras. Minha mãe precisou ficar 3 semanas acamada. Foi uma beleza ela ter o Sono Quality. Mas vem cá,
Não tem presente de Natal, não, hein? Tem presente. Se você ligar e comprar o Sonoquality, o colchão da saúde, o colchão que já mudou a vida de milhares de pessoas e com certeza vai mudar a sua vida também para melhor, você ainda ganha 2 travesseiros terapêuticos e ganha um lindo edredom. Então, troca logo esse colchão Não tem velho por que ali. demorar mais. Ligue agora, 0800. 604 1217, o colchão da saúde. Isso mesmo, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até já, pastor. Vamos lá. Agora, falamos de bênção, agora é hora de falar da possível maldição. Vamos começar pelo pastor Paulo Carvalho Ribeiro. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá em Niterói, Rio de Janeiro. Pastor Paulo, os filhos dos satanistas e ocultistas nascem como pecadores comuns ou herdam alguma maldição? Primeiramente, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então, a princípio, eles nascem como pecadores comuns. Mas desde o momento que seus pais seguem essa religião satanista abertamente, servindo, adorando a Satanás, e consagram o seu filho a Satanás, aí já começa a ter uma maldição sobre a família. Certo? Que só vai ser liberto, ele, no caso, a criança ou a família, quando aceitar Jesus. Certo? Mas a princípio, assim como nós, quem é nascido no berço evangélico, é consagrado a Deus, né? Os crentes apresentam ao Senhor, o satanista faz isso também, o ocultista faz isso, e a família então recebe essa maldição de Satanás, porque ele está abertamente servindo a Satanás. Então, o primeiro passo é esse, ele passa a ter uma maldição sobre a vida dessas pessoas. E segue até, se um dia tiver um encontro com Jesus, a libertação. Senão, a maldição continua, porque foi consagrado ao diabo diretamente. Entendi. Eu creio assim. Muito bem. Depois o senhor vai lógico, ter oportunidade de fundamentar e aprofundar essa sua opinião. Vamos ouvir agora, então, o ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior. Mesma pergunta. Eu penso bem parecido com o colega. Eu acho que todos pecaram. Agora, eu não sei se há uma maldição maior sobre seguidores das trevas do que de uma família em que os dois pais são ateus. Aí eu tenho dificuldade para achar que um casal seguidor de obras das trevas possa ter uma maldição pior do que um lar em que o pai e a mãe pregam abertamente que Deus não existe e tendem a ter uma educação totalmente secularizada, tirando qualquer noção de Deus da cabeça da criança. Então, eu acho que são situações... Eu não colocaria o satanismo como o pior dos ambientes para uma criança nascer. Eu acho que hoje, com casais declaradamente ateístas, alguns, por exemplo, casais homossexuais, tá? Hoje é cada vez mais comum você ver 2 mulheres sendo o pai, entre aspas, e a mãe, ou 2 homens, um fazendo o papel do pai. Eu acho que isso é uma coisa tão terrível, pior ainda do que um mergulhar aí nas obras das trevas. Eu acho que a gente vai ter um bom debate essa noite sobre todas essas questões. Agora, reverendo, só para tornar mais claro, o fato de a criança ter nascido num lar onde se cultiva o ocultismo ou o satanismo, implica numa maldição espiritual esse fato ou não? Eu acho que não. Eu tenho dificuldade para crer que ela tem uma maldição especial que um filho de um ateu teria, por exemplo. Eu acho... Porque quando a gente vê que a salvação é individual, que cada alma pagará pelo seu pecado, então eu fico com dificuldade. É certo que o ambiente vai ser muito pior do que qualquer ambiente, né? Um ambiente em que se... A influência do ambiente é outra coisa. Estou falando de maldição sobre a vida. Eu acho que não, eu tenho dificuldade para aceitar isso. Tá. Seminarista Getúlio Rodrigues Pereira. Eu sei que o senhor trouxe perguntas para os meus convidados, mas antes eu queria a sua opinião sobre o tema. O que o senhor pensa disso? Como os dois pastores citou aqui o caso de Romanos 3:23, eu vejo ele como um texto esclarecedor nesse sentido, de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nesse sentido, se eu for analisar abertamente e focar nele, eu também não consigo ver uma possibilidade de alguém, simplesmente pelo fato de ter nascido num lar
ocultista ou num lar satanista, eu não vejo assim como essa pessoa ter uma maldição além do pecado comum a toda a humanidade. Então eu não consigo separar isso e analisar e falar, não, tem uma maldição maior ou tem uma maldição menor, porque quando a gente vê isso na palavra de Deus em alguns casos também, a gente nota que algumas pessoas supostamente teriam maldições e nem por isso houve essas maldições na vida daquela pessoa. E algumas que esperavam não ter, aquela pessoa aflorou algo que ninguém esperava também. Então eu não vejo o fato de simplesmente nascer no lar fazer com que aquela pessoa tenha uma maldição especial. Tá bom. Se facilitar para vocês e quiserem, podem incluir o grupo, por exemplo, dos ateus entre os pais, né? Não tem problema. A doutora Carla, que mora em Germinas, São Paulo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. Que o homem, abusando da liberdade, cometeu o pecado original e desde então a luta entre o bem e o mal, entre luz e trevas, faz parte do seu dia a dia. Se para o jovem nascido no meio cristão é necessária muita luta interior e contar com o imprescindível auxílio da graça de Deus para resistir às tentações da carne, imaginem quão maiores serão as lutas daqueles que não tiveram esse berço. Isso, por si só, já é uma maldição. Acrescente-se a isso a falta de limites que deixam de lhes ser impostas e o incentivo à adoração de deidades, chegamos a um resultado que podemos classificar, sem sombra de dúvidas, como herança maldita. Ela está dando força para o senhor, pastor Paulo. Uma coisa, né, o pastor reverendo disse, né, que ser criado num lar ateu. Quando a pessoa é criada num lar ateu, ela não consagra nem a Deus nem a Satanás. Certo. Então, olha, eu não quero nem Satanás, nem quero Deus para minha família. Ele não crê em nenhum dos dois? Não creio, não quero. Não quer dizer que a pessoa não esteja em pecado. Nós estamos falando em pecado, todos nascem em pecado. Agora, a maldição. A pessoa pega o seu filhinho, consagra a Satanás, certo? E começa a servir a Satanás em várias cerimônias e tudo mais. A família vai recebendo aquelas coisas. Então é muito difícil. Você vê que, por exemplo, tem pessoas que têm vício da bebida, né, vício de uma série de coisas espirituais, né, a parte psicológica e tudo mais, devido a serem seguidores dessas seitas satânicas, que abertamente adoram a Satanás. Nós não estamos falando de seita falsa. Não, é adorador do diabo. Adorador abertamente, né? As forças como foi criado nos Estados Unidos, essa seita em 1966, foi criado nos Estados Unidos. Um tempo a adorar o seu seguidor, depois em 69 foi feita a Bíblia dos seguidores, né? Satã. Então é abertamente. Tá? E começa a fazer uma série de cerimônias, chama para si a própria maldição. E a criança cresce naquilo ali, até sendo oferecida a Satanás. Então eu creio essa maldição. Não estou dizendo pecado. O pecado, ela sendo ateu ou não, sendo de um lar, de uma seita falsa ou não, o pecado é o mesmo. Mas no sentido de ocultista e satanista, pessoas que abertamente adoram ao diabo e consagram os seus filhos, a sua família ao diabo, fazem questão para isso, é casamento feito no ocultismo, tudo é feito no ocultismo, essa maldição vem. E a criança cresce com aquilo. E ela só vai ser liberta, principalmente dessas maldições de suicídio, de assassinato e outras coisas mais que seguem essas seitas. Não estou dizendo que um pecador comum não faça isso. Mas quem serve essas seitas tem mais condições de exercer essas situações. Só no encontro com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sou a favor, depois deverá entrar mais à frente, de oração pelos antepassados. Isso eu não sou a favor. Salvação, como o reverendo diz, salvação é individual. Eu tenho que orar pelo meu pai que morreu, que era Satanás. Não. É individual, certo? Mas chama para si. Está aqui que a gente discute isso no próximo bloco. Oração pelos antepassados? Exatamente. Como tem várias igrejas, você sabe, né? Tem até uma pastora famosa, até residente de São Paulo, que ela faz isso. Um pastor internacional, Peter Wagner, vou citar o nome, ele faz essas reuniões de oração pelo antepassado, pelos pecados. Isso aí não existe, não é bíblico. Mas essa criança que foi criada, esses filhos, a libertação
só através de um encontro com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que tem uma maldição maior, eu digo assim, mais especial tem, porque foi consagrado diretamente ao diabo. Reverendo Ageu. Pois é, a argumentação é muito boa, mas tem um exemplo bíblico que é surpreendente, que é aquele ciclo de Manassés, Amon e Josias. Manassés é um dos reis que aparece na Bíblia, que se dá para quase chamá-lo de satanista, é Manassés, não é? Porque Manassés tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Quer dizer, Ezequias teve aquela história maravilhosa de 15 anos de vida dado a mais para ele, foi um servo do Senhor. Aí vem o filho Manassés terrível, edifica os altos que o seu pai havia destruído, se prostra diante de todo o exército dos céus, né? Ele adorou todas as estrelas do céu. Ele edificou altares a todos os exércitos dos céus dentro da casa de Deus, queimou seus filhos diante de deuses, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns, quer dizer, é um satanista na Bíblia. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. A conclusão da sua história é: Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que todas as nações. Aí Deus quebra Manassés, ele se converte, né? E vem o seu filho, vem Amon. Amon faz tudo o que era mal. 2 Reis 21, 20. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Segue o caminho do pai da época em que ele era muito pecador. Aí vem Josias, com 8 anos, e não segue nem o caminho de Amon e nem o caminho errado de Manassés. Com 8 anos de idade, Josias faz o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então, Josias é algo que eu acho que tem que ser considerado, porque neto de um indivíduo que era agoureiro, né, tratava com médios, com feiticeiros, filho de Amon, que seguiu um caminho totalmente errado, aí me nasce esse menino e é fiel ao Senhor. E faz uma obra em Israel. E faz uma reforma espiritual. Depois a gente vai estudar a vida de Josias. Né? Então, não eram os pais dele. É que não vai dar tempo de fazer o estudo aqui nesse bloco, mas no próximo bloco nós vamos começar falando, explorando o exemplo de Josias, né? O que nós vamos fazer agora é falar de bênção, porque quando a gente conversa, o programa sobre maldição é pesado, né? Então a gente tem que entremear com bênção. E Deus é o Deus da bênção, o Deus da graça, Deus da misericórdia. Ele colocou na natureza tudo o que a gente precisa para ter boa saúde, para ser feliz, para não ficar viciado em remédio, para não depender de médico. É só saber encontrar os elementos certos. E Deus também levanta irmãos e irmãs que nos ajudam nessa direção. O Fernando é um desses irmãos. Paz e graça, Fernando, tudo bem? Amém, irmão Heber, tudo bem? Que Deus abençoe todos os telespectadores, toda a equipe. Que bom poder falar mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Todos os dias estamos aí na sua casa, cada dia com um tema diferente. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos ajudam a fazer o programa. Vejam só, no site vejamsó.com.br você tem uma aba lá para sugestão de temas. E o Ricardo Falcão, que mora lá em João Pessoa, na Paraíba, foi ele que sugeriu o tema de hoje, né? E ele vai ganhar esse presente da produção do programa. É um livro muito interessante do irmão Alcindo Almeida, da Aba Press. É uma fonte para a espiritualidade. É um livro de meditações, reflexões, né? São quase 100 reflexões baseadas na Palavra de Deus, evidentemente, escritas com muita maestria pelo irmão Alcindo. O senhor conhece, né? Conheço. Ele fez, sim, fomos contemporâneos lá no JMC. Sério? Sim. Então, muito bom. Já tem? Esse não. Manda uma sugestão de tema pra cá que... Porque é assim, olha, se o tema que você sugerir for pautado, como o de hoje, você ganha o prêmio. Não tem sorteio, não tem nada, tá bom? Muito obrigado, viu, irmão Ricardo? Muito bem. No bloco anterior, o reverendo Ageu, ele parece ter mostrado, né, pastor?
porque a Bíblia tem lá, no mínimo, um exemplo de alguém que nasceu numa família de satanistas arretados, como se diz lá no Nordeste, mas ele, desde criancinha, serviu a Deus, que é o caso de Josias. Josias, neto de Manassés, o Billy Graham, quando pregou aqui no... 74. Você estava lá? Não estava, garoto. Lá no Maracanã. Maracanã. No Maracanã ele pregou sobre o pior homem da história. Eu ia falar agora. O título do sermão, inesquecível. Vou pregar amanhã. Ele falou. Pior homem da história, Manassés. Aí o neto dele foi um brilhante reformador. E aí? Aí você observa, como o reverendo falou, o pai de Josias, Amon, entrou pelo caminho do seu pai, né, Manassés, mas Josias, com 8 anos, passou a reinar. Obviamente, uma criança de 8 anos não iria reinar. Então, ele tinha o que com ele? Tutores. E eu tenho a certeza que esses tutores que encaminharam ele para o caminho certo, com orientação, talvez a sua mãe. Porque se ele tivesse os mesmos tutores, os mesmos conselheiros que Manassés e Amon tiveram, a história de Josias seria outra. Então nós somos reféns do ambiente? Também, orientação. Reverendo Agil. Senão a gente aí vai entrar outro assunto, né? Dá. Predestinação, aí fica difícil. Ele gosta desse assunto. Aí vai entrar um assunto. Se Josias foi predestinado para ser um bom rei, entendeu? E Manassés não, entendeu? Então nós não vamos entrar nesse assunto. Mas a questão, a gente pode responder simplesmente com essa questão dos tutores? Também. Não havia nada na índole de Josias? Será? Também, mas o Manassés também tinha, o próprio Amon, mas daqui a pouco se desviou. Bom, entendeu? Aí Josias, sendo orientado, garoto novo, 8 anos, certo? Com 16 anos, depois 26 anos, e aprendendo, você vê que o sacerdote Uqui e outros mais orientando, e ele, lógico. E obviamente também tem a operação de Deus nisso aí. Deus deixa, basta, chega de rei, né, ruim para Israel, vamos preparar. Pode ter isso também. Eu prometo não entrar em predestinação, ok? Isso. Mas tem outro exemplo interessante também, que é do rei Asa. Né? O rei Asa, ele não segue os passos do seu pai Abias. Abias foi um péssimo rei também. Aí o rei Asa entra, 41 anos reinou em Jerusalém, mas ele começou a reinar bem novinho também. Ok. Me falta aqui a idade dele, mas uma coisa interessante que Asa fez foi que ele depois, a própria mãe ele teve que dar um jeito nela, porque ela havia feito imagens idólatras. Então diz lá em 1 Reis 15, que ele tirou os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. A gente lê essas coisas rápido e não imagina a imoralidade que era naquela época, né? Então, pelo argumento, pela desculpa de agradar deuses de fertilidade, eles misturavam religião com culto, entendendo que praticando sexo, eles acordariam os deuses da fertilidade e os deuses lá de cima mandariam chuvas. Então, os cultos eram orgias sexuais, ao ponto de haver prostitutos cultuais, né? Homens que se davam a isso. Ele tira os prostitutos cultuais, remove os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Então, esse é um texto interessante para mostrar que não existe essa maldição hereditária. Agora, né? Porque até a própria mãe que estava fora dos caminhos, ele depois do trono. Agora nós estamos falando de uma nação que tinha Deus como Senhor. Mas tinha satanista lá também. Mas o perfil desta nação, tá? O livro desta nação era a lei, era a Bíblia. Então, o caso de Manassés e outros mais, não era o perfil de Israel. Diferente. Eles destoavam. Exatamente. Claro. Agora, diferente. Por que a gente não vai pegar então o Egito? A Babilônia, que consagrava-se realmente diretamente a esses deuses pagãos, ao diabo. Você vê qual é o exemplo que você vê de pessoas que se converteram?
aceitaram Deus. Então Israel é uma exceção, porque esses reis fizeram coisas que não eram normais. O perfil de Israel era servir a um Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pastor Paulo, Deus não estaria sendo injusto ao permitir que uma criança seja amaldiçoada, porque ela não tem culpa que os pais dela praticam o que praticam, creem no que creem e ainda oferecem ela a Satanás, né? Deus não está sendo injusto? Deus permite ao pai satanista que faz sacrifício com seu filho? Né? Não tem quantos pais? Queimou os filhos dele. Pega, entendeu? E faz lá. Por que Deus não impediu? São perguntas. Por que Deus permite que lá na Índia o cara vai e sacrifica o seu filho? Esses satanistas fazem isso com crianças, até roubam crianças. Sim. Entendeu? Roubam crianças, até de repente de um lar evangélico, pega uma criança e tal e faz o sacrifício. Aí a pergunta é, por que Deus permite? Né? Então são coisas, são situações, entendeu? E entram os planos de Deus na vida de cada indivíduo, né? Esses reis que eu citei aqui, Deus tinha um plano que eles não seguiriam o caminho dos pais. Você pega um Abraão, por exemplo, que foi tirado da idolatria. O pai de Abraão, Terá, estava lá na terra dos idólatras. E aí Deus vai, puxa Abraão daquele contexto, Abrão, né? E o tira daquela maldição, digamos. Então, assim, e ele aceitou, aceitou. E aos desígnios de Deus, né? Os inescrutáveis desígnios de Deus. Agora, reverendo, eu também tenho uma pergunta para o senhor. Porque até agora eu vi que vocês evitaram o texto bíblico mais usado pelos defensores da maldição hereditária, que é o texto de Êxodo, capítulo 20, não lembro exatamente o número dos versículos, quando, logo depois do terceiro mandamento, do segundo mandamento, que é não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma, né? O terceiro é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, logo depois do segundo mandamento, como justificativa, Deus diz assim, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, se referindo àqueles que adoram deuses falsos. E aí? Êxodo 20, de 1 a 5, essa passagem. Aqui é um texto para mostrar a misericórdia de Deus, né? Porque ele fala, faço misericórdia até 1000 gerações. Eu não creio que Deus fique contando lá. Bom, 999, a próxima acabou. Eu acho que é uma forma de dizer 3 e 4 de juízo, 1000 de misericórdia. Agora, há um ponto interessante aqui no texto, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então, a partir do momento que uma família quebra a maldição, aceitando a Cristo, né? Cristo é que quebra qualquer maldição, essa não é mais uma família que aborrece a Deus. Então, ela não vai ter as consequências dos pecados. Porque, em termos de maldição, a gente não crê assim, né, que há maldições que perpetuem as gerações. Mas consequências de pecados, sem dúvida, né? Sem dúvida. Há uma tabela muito interessante que eu já vi na internet, mostrando a descendência de um homem crente. E da descendência dele surgiram senadores nos Estados Unidos, senadores, pastores, homens de bem, e pegaram uma descendência de um ateu. E da descendência do ateu, deram muitos outros ateus e gente, bandidos, assassinos, gente que não prestava. Isso mostra a influência de um lar cristão, né? Mas eu não chamaria isso de maldição. Eu chamaria de muito bom. Você está muito quieto, irmão Getúlio Rodrigues, ele é o seminarista de plantão hoje. Você trouxe perguntas, pode começar. Sim, eu quero fazer uma para o pastor Paulo. Lá no texto de Marcos capítulo 7, onde Jesus está com seus discípulos e os discípulos saem ali para comer alguma coisa e acaba pegando alguma coisa e alguém chega a falar que eles estavam com a mão suja, que eles não limparam as mãos. E Jesus começa a falar que o problema em si, que eles não deveriam estar preocupados se eles lavaram as mãos ou não, porque ali não era o problema. E Jesus chega a dizer que o grande mal não é o que vem de fora, mas sim o que está no interior do homem. E é aquilo ali que vai contaminar todo o homem. Então, a pergunta é, a maneira como Jesus coloca aquilo ali é como se a influência exterior, ou que vem de fora, nesse contexto de maldição, ela não se compara à influência que a pessoa já tem
E aí a questão é, como que ficaria essa questão de essa maldição que já está dentro, arraigada dentro da pessoa, e aí Jesus vai falar que é dali que procede suicídio, homicídio, prostituição, adultério. Então, como que ficaria isso? Ou seja, a influência é interna. Jesus expressa como se fosse uma influência interna, e não a externa, não é o de fora. Então, não seria, dentro do contexto da pergunta, não há influência nenhuma, se basear no que Jesus disse em Marcos. Como seria essa a índole questão? da pessoa que você está falando. Agora, a parte interna é uma influência também. A pessoa fala coisa ruim, pronuncia coisas ruins, vamos dizer palavrões, palavras torpes, amaldiçoa as pessoas, porque devido a uma influência, ele aprende com o pai, com a mãe, vive num ambiente. Mas como que fica aí essa fala de Jesus? É do seu interior. É lógico. Ou seja, ele ali, expressa como se não houvesse nada de fora para as pessoas estavam preocupadas, né? Tem que lavar a mão para comer, certo? Isso aí vai contaminar você. Aí Jesus aproveitou essa situação, que Jesus aproveitava sempre as situações. Então ele aproveitou essa situação de lavar as mãos. Olha, não se preocupa com isso. O que come, o que ele vai comer de fora, isso não vai contaminar nada. O que contamina mesmo o homem é o que sai de dentro. São as palavras, as ações que ele pratica. Isso contamina todo mundo. Entendeu? Então é importante isso. E num lar assim, vai contaminar. Uma criança criada, vendo seus pais fazendo sacrifício, adorando o diabo, que é diferente de um lar de ateus, que eu concordo com o reverendo, mas é diferente. Tá? Nós tivemos aí vários ateus no mundo que deram. Eu vi essa pesquisa também, eu vi também no sentido de que muitos seguidores, né, de satanismo e tudo mais, os filhos realmente no final, uma série de coisas, alcoólatras, assassinos, marginais e tudo mais. Por quê? Sem orientação de um lar cristão. E hoje, um lar, o assunto é esse, satanista e ocultista. Então nós estamos falando de pessoas que servem a Satanás abertamente. Uma criança criada nesse ambiente, ela... Mas Jesus disse que essas coisas não contaminam, não. Do quê? Não, ela vai passar a produzir coisas do ambiente. Então ela vai, de repente, vamos fazer uma magia porque fulano fez mal. Certo. Então ela aprendeu com quem? Do ambiente. Ela vai praticar uma coisa da onde ela viu. Jesus estava falando isso. Então ela não, vou fazer uma magia porque fulano fez mal, vou tirar a vida. Ela está praticando, mas num ambiente que ela viu. Senão, como é que ela ia fazer essa magia, se ela não aprendeu? Entendeu? Não é com a parte material de contaminação, mas está contaminando com aquilo que vem de dentro dela. Então, mas se vem de dentro, isso quer dizer que não é o que é a influência que ela viu, conviveu, escutou. Mas ela ia sozinha ia praticar o mal como? Assim, fazer uma magia negra como? Bem, Caim praticou o mal matando o irmão. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta pro irmão, baseado nessa mesma pergunta que você fez, Getúlio. Então, a pergunta é a seguinte: nós pastores costumamos orientar as nossas ovelhas, né, a evitar assistir determinados filmes ou a determinados programas para não se contaminar com a tentação e com o pecado, certo? Alguém pode invocar esse mesmo exemplo que o irmão levantou. Não, mas o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Então posso assistir os pornozão da vida aí, posso... Big Brother da vida. Ficar torcendo pro Corinthians amanhã, posso... Eu estou torcendo contra. São dois. Enfim, eu posso estar em qualquer ambiente porque nada vai me contaminar, porque meu coração é de Jesus. Como você responderia? Bem, aí... Se uma pessoa tem um coração e esse coração é de Jesus, é lógico que ela não vai chegar a esse ponto. E a Bíblia fala que as más conversações corrompem os costumes. Então, uma pessoa cristã, ela não vai, eu digo um cristão. Não vai usar esse argumento. Ele não vai usar esse argumento se ele for cristão. Verdade. Por isso nós estamos falando de pessoas satanistas e ocultistas. Não, mas é que eu quis pegar ele. Ele não caiu na minha pegadinha. Ele é esperto. Esse é vivo. Está estudando direito. Você não trouxe pergunta para o Rui Nagel, não? Não, eu tenho uma pergunta relacionada à questão também. É sobre... Eu vi que existe um texto que eu vejo... O povo judeu estava cativo na Babilônia. E na Babilônia nós tivemos profetas e dentre eles nós tivemos o profeta Ezequiel. E ele viveu em todo o contexto
que o pessoal judeu, ele acompanhou, ele profetizou, e lá, quando nós chegamos no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, ele desarraiga essa questão. Ele está num contexto totalmente idólatra, um contexto que babilônico eu vejo como um contexto maligno ou satanista, porque quando nós lemos sobre a Babilônia a gente não encontra coisa boa. No Apocalipse, então, misericórdia. E Ezequiel, ele estava naquele lugar, e quando ele chega no capítulo 18, ele, em consonância, que eu diria, com o próprio Jeremias, que veio antes dele, ele vai falar que o povo judeu estava dizendo, os nossos pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. E Ezequiel ali, ele vai dizer, não, vocês estão totalmente errados. A alma que pecar é essa que vai morrer. Então, se isso ali para mim também, quando eu analiso o capítulo 18 de Ezequiel, a pergunta que eu faço é, o que Ezequiel estava querendo dizer que a alma que pecaria é essa que morreria? Como fica esse ponto? Não, é isso mesmo, né? Havia esse ditado: nossos pais comeram uvas verdes, nossos dentes se embotaram ou ficaram mais Variados, grossos, né? E aí, em Ezequiel 18, em Jeremias já, né? Em Jeremias acho que 23, diz: nunca mais se ouvirá esse ditado em Israel. Em Ezequiel 18, ele argumenta, inclusive, dizendo: se um pai cometer isso, mas o filho não cometer essas coisas, ele se salvará. Agora, se um pai agir corretamente, fizer isso, e se um filho fizer coisas erradas, ele morrerá. E aí a conclusão é essa, né? A alma que pecar, essa viverá. Ou morrerá, no caso. Sim, a alma que pecar, essa morrerá. Mostrando ali que a responsabilidade é totalmente individual, né? Esse é um bom texto para quebrar aquela ideia muito em voga no passado de maldição hereditária, né? Que até no vídeo foi mostrado, até de questões físicas, né? Eu estava lendo um desses livros e um dos defensores da maldição hereditária, ele atribui maldição hereditária até para problemas de vista. Então o exemplo que ele dá lá é o seguinte: você já viu algumas famílias em que todos os membros têm problemas nos olhos? Isso aí é uma maldição hereditária. E aí eu fiquei pensando que meu pai era careca, eu sou careca, né? De repente eu estou numa maldição. Provavelmente esse líder nunca ouviu falar em genética, né? Exatamente. A maldição não é uma maldição, né? É uma herança genética. Eu vou fazer uma pergunta. Meu pai era cabeludo, meus irmãos são cabeludos e eu sou careca. E agora? E os seus filhos? Cabeludo. Não, aí, pastor, aí é maldição. Aí é maldição. Não, é que tem gente que perde os cabelos por causa teve filho muito levado. Não, tranquilo, tranquilo. Mas outra coisa também, pastor Heber, muitas coisas que se aplicam no Antigo Testamento, não podemos aplicar hoje no Novo Testamento. É verdade. Né? Algumas coisas foi para aquela época. Muitas coisas que aconteceram em Israel, não servem para a nossa vida hoje. Então, isso é importante analisar. E hoje nós estamos na graça. Né? Naquela época, alguns eram chamados para falar com Deus. Hoje não, na graça todos são chamados. Então, e aceitou a Jesus, qualquer maldição. Porque todo aquele que nasce, já nasce uma maldição. Não é isso? Isso tanto faz, no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso não muda, né? Não muda. Nós estamos falando o seguinte, não é da maldição da pessoa sem a salvação. Nós estamos falando que além da pessoa estar sem a salvação, porque ainda não aceitou a Jesus, acarreta outras coisas, traz para si outras coisas. Esse é o foco do tema de hoje, né? Além de já ser um pecador normal, comum, ele ainda traz para si outras coisas, outras maldições que o pai chamou para si. A família chamou para si. Mas o problema que eu vejo é que parece que se a gente for pensar dessa forma, a maldição do pecado é como se a gente estivesse amenizando ela, como se o pecado já não fosse uma maldição grande. Não, já é uma maldição. Não, mas nesse sentido parece que o pecado não é tão problema. O problema é se eu nascer numa família satanista. Que tipo de maldição nós estamos falando? Esses satanistas acarretam para si assassinatos, suicídios, loucura. Então, mas peraí. Porque... De onde vêm essas maldições? Da onde vem? De onde vem? É Deus que amaldiçoa ou é o diabo? A pessoa que chama para si. Deus não amaldiçoa ninguém. A pessoa chama para si esse tipo de maldições. Entendeu? Então a pessoa consagra ao diabo, começa a fazer pacto com o diabo.
Ah, eu vou vencer, então tem que matar uma pessoa. Eu quero uma vida, você entendeu? Aí vive nisso. Aí daqui a pouco, e isso acarretando dentro de casa, filhos problemáticos, levando até a loucura. Isso acontece, o diabo aproveita, porque dá legalidade ao diabo. E tem coisas terríveis, para quem eu creio, em pessoas endemoniadas, pessoas trancadas hoje, dentro de quartos, porque o pai serve ao diabo, e o filho ninguém sabe, já fez trabalho, fez aquilo tudo, e às vezes é liberto com um pastor, alguém vai lá, ora e expulsa o demônio. Tem uma história clássica que o Caio Fábio, na época em que ele era mais tradicional, era pastor da IPB, né? Ele escreveu um livrinho chamado Dos Bastidores dos Espíritos, Isso. contando fenômenos que aconteceram com um indivíduo, se eu não me engano, em Manaus, que repetiu os fenômenos do Arigó. E por que ele escreveu um livro? Porque a esposa desse indivíduo, ela, muito atormentada por tudo que acontecia na família, procurou Caio Fábio pai. E Caio Fábio pai a discipulou, ela se converteu, e o marido, que era envolvido com magia negra e tudo mais, recebia demônios, ele se converteu também. E aí ele escreve um livro mostrando que na infância dele, ele via coisas terríveis, porque ele havia sido consagrado, né? Então ele participou desse ambiente aí de trevas. Se nós fôssemos perguntar aqui, qual a diferença de um bruxo, de um pecador normal, comum, para a salvação ou para a perdição, não existe nada. São pecadores condenados. Mas a nível de praticar o mal, o bruxo abertamente procura o mal, o pecador comum não necessariamente. Exatamente, até nesse caso nós estamos falando. Entendi. O Nivaldo Chaves de Oliveira, ele mora em Londrina, lá no estado do Paraná. Para o senhor, em primeiro lugar, a Bíblia é que afirma que todos nós nascemos pecadores, mas através da paz do Senhor, biblicamente falando, todos nós nascemos do pecado de nossos pais, Adão. Somente após aceitarmos Jesus, por meio do novo nascimento em Cristo, é que podemos dizer que somos novas criaturas e salvos em Cristo. O mesmo acontece a satanistas e ocultistas. São pecadores comuns, mas devido à convivência do dia a dia, ensinos que começam a receber e ao verem seus pais professando estas coisas, vão acreditar e confiar em quem? Pois acabam por herdar essas maldições. E só através da palavra que serão libertos. É fácil? Fácil não é, mas para Cristo não existem barreiras. Oração, jejum é o antídoto para estes males. Ellen Guedes Rodrigues, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Satanistas articulam muito bem as pessoas que querem recrutar. Inclusive conheço casos onde isso já foi articulado antes do nascimento do indivíduo. A criança logo nasce e é consagrada. E existe todo um peso espiritual em cima disso. Isso não impede que uma pessoa comum possa ingressar nessa furada também. Inclusive, creio que a falta de conhecimento e necessidade de poder fazem com que pessoas menos instruídas ou favorecidas busquem essas práticas. Porém, independente do esforço do diabo, quando Jesus entra na história, sua graça liberta aquela pessoa, resgatando as trevas para a sua maravilhosa luz. Se você quiser participar do programa, basta entrar no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete, quiser poste o seu comentário também, né? E você estará concorrendo aos brindes do Vejam Só. Hoje eu vou sortear o brinde da Agrade. A Agrade é a nossa patrocinadora, ela tem uma camiseta, que é essa daí que você está vendo aí, e nós vamos sortear no final do programa entre os que participarem pelo site. Mas eu queria que você conhecesse não apenas a camiseta da Agrade, mas também o que é a Agrade. A Agrade é uma escola com mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil inteirinho. Tem realmente mais de 600, né? Inclusive fora do país tem a Agrade também. Para você saber o endereço da unidade mais próxima da sua casa, você deve entrar no site agrade.com.br ou, se você preferir falar com alguém, liga no horário comercial e em qualquer dia da semana, segunda a sábado, no horário comercial, você liga para 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819, fala com a Carla ou com as assistentes dela lá, você vai ser muito bem atendido, né? Pessoal muito simpático, e você vai poder se informar. A quantidade de cursos que a Agrade oferece é enorme. Hoje mesmo eu terminei o curso de escatologia,
uma turma especial, estudamos só escatologia durante o semestre inteiro, que é um assunto que chama muita atenção, inclusive é o assunto principal aí, o predileto do irmão Getúlio, que está conosco aqui no programa. Ele estuda lá no Seminário Batista Nacional, né, e a gente deu um curso focado em escatologia aqui para o pessoal da Agrade de São Paulo. Mas tem curso de capelania, com várias aplicações. O pessoal do Rio de Janeiro, ó, fica atento, estão começando cursos novos de capelania aí nas unidades do Rio, inclusive com aplicações para clube, para condomínio, porque capelania antigamente ou era capelania de quartel ou de hospital, quando muito de escola. Agora não, agora tem capelania para clube, para condomínio, para tudo, né? Prisão também já tinha, enfim. Vai se preparar para servir melhor a Deus. Tem o curso de Libras, que é a língua brasileira de sinais, aquela que os surdos falam com os dedos, né? Sem serem italianos. Tem curso de música, tem curso de inglês e espanhol usando a Bíblia como livro de texto. Obviamente tem curso de teologia, curso de pós-graduação em teologia. Enfim, tem uma infinidade de cursos lá na grade. É melhor você entrar no site ou ligar no horário comercial de segunda a sábado para o telefone que está aí na sua tela. 3115-0819 em São Paulo. Agora, para ganhar a camiseta da grade, você entra no site do programa, vejamsó.com.br. Ah, vocês não estão no Twitter? Estamos. Estamos sim na Twittosfera e o nosso endereço é Programa Vejam Só. E você pode usar a Twittosfera aí para mandar sugestão de temas, sugestão de convidados, sugestão de assuntos, fazer observações, críticas, comentários, enfim. Use o Twitter como você desejar e ajude-nos a difundir o programa e os temas que nós discutimos aqui. Só que quem participa do Twitter, nós ainda não temos como incorporar, né, ao banco de dados para fazer os sorteios. Para participar dos sorteios do programa tem que ser por meio do site vejamsó.com.br, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente já volta para o terceiro e último bloco do programa Vejam Só. Olá, para você que acompanha a programação da HIT, saúde e temas jurídicos, você acompanha aqui no Consulta ao Doutor, sempre... Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência. Como eu disse, a gente gostaria de mandar um presente para todos os telespectadores do Vejam Só. Não dá, são muitos, né? Graças a Deus. Então a gente sorteia um por dia. Mas uma vez por semana a gente sorteia um prêmio melhor, bem assim, mais, digamos, volumoso, para todo mundo que participou do programa e não ganhou. Então fica... os dados ficam no banco de dados nossos, né? Então, se você votou na enquete e não ganhou a camiseta da grade, você continua concorrendo ao kit Jô Rezende, muito útil para evitar queda de cabelo e para fazer o cabelo voltar a nascer também, quando isso é possível. Depende de uma avaliação da dona Jô Rezende. Mas se você quer tratar seus cabelos preventivamente, ouça o recado que ela tem para lhe dar. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo. Valeu, Jô. Uma mensagem que vem lá de Itabuna, na Bahia. O Nilson José Santana que diz: saudações a todos. De acordo com Êxodo 20, verso 5, que é aquele versículo que eu citei já 2 vezes, Deuteronômio 5:9 e 1 Coríntios 7:14, todos os filhos de casais não crentes estão sob a maldição dos pais. Uau! Bom, 1 Coríntios 7:14, pelo que eu me lembro, é quando Paulo fala que os filhos de um dos cônjuges crentes são santificados, não é isso? Bom, vamos ler os dois. Crente, né? É isso. 1 Coríntios 7:14, pode ler, pastor. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa,
e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Tá. E Deuteronômio 5:9. 5:9. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É, repetição de Êxodo. Repetição, Isso. tá. Esses textos dão margem para se pensar que os filhos de casais não crentes estão sob a maldição dos pais? Maldição do pecado só, né? Porque quando Paulo fala que eles são santificados pelo convívio, está falando em salvação. Quando fala lá que o marido é incrédulo, né? A terminologia é de salvação. Então, de fato, se Paulo está orientando ali as esposas a não abandonarem os maridos porque não são crentes. Porque mesmo tendo um marido não crente, agora os seus filhos eles podem receber da bênção, né? É possível, a gente tem por inferência, talvez algumas mulheres na época, conhecendo a Cristo, ficaram tentadas a abandonar o marido. E aí que Paulo entra dizendo, não abandonem, porque eles serão santificados através do convívio. Ou alguns maridos abandonavam suas esposas. Vice-versa, é entendeu? verdade. Ou querendo trocar. Né? Exatamente. Aí, se ele não quisesse sair, continue com ele. Não. E ela passa a ser, ela ou ele, o referencial de Deus naquela casa. Entendeu? Então, os filhos, obviamente, são abençoados por aquela pessoa que aceitou a Jesus, seja a mulher ou o marido. Lá em Provérbio 3:33 diz o seguinte: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. O senhor falou que Deus não amaldiçoa Não, ninguém? estou falando, entendeu? Quando diz a maldição, é o seguinte: a bênção de Deus não está ali. Só em não ter a bênção de Deus, já não tem, juízo. É uma maldição, entendeu? Exatamente. Mas já que o senhor está com a palavra, explica para nós esse negócio de oração pelos antepassados que o senhor mencionou no primeiro bloco. Existe, vamos dizer, um grupo, né, no meio evangélico, vamos dizer assim, né, que costuma, para poder fazer a cura, salvação, conseguir libertar as pessoas, né, orar pelos antepassados, pecado dos antepassados. Vamos orar pelo seu pai que pecou, já morreu, mas vamos orar por ele. E vamos orar para as pessoas que fizeram mal aos escravos, para a libertação, entendeu? Hã? Peraí, eu vou orar pela pessoa que o quê? Por exemplo, as pessoas que tinham escravos, mataram os escravos. Certo. Então esse grupo ora por isso. Esse Eu não entendi. pedindo perdão por essas pessoas. Pode ter um grupo que está orando, pedindo perdão pelo nosso país, pelas pessoas, né, que fizeram mal ao nosso país, antepassados. Chegam em algumas cidades, vamos também orar cercando a cidade, não é isso? Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. não tem base bíblica, eu sou Como contra que não? isso. Claro que tem. Por quê? Daniel faz uma oração de confissão, quando ele chega à conclusão lá dos 70 anos de Jeremias, ele faz uma oração de confissão linda, confessando o pecado da nação. Confessando o pecado da nação, mas no sentido... Não era os pecados dele. Mas ele estava se colocando como representante da nação. E é isso que esse povo está Mas fazendo. não para a salvação. Ali é dele, perdoa Deus que essa nação fez. Nesse sentido, agora não para a salvação, para a libertação. Nesse sentido, que o povo que ora hoje pelos pecados antepassados é para poder haver libertação dessas pessoas que já morreram. Tem um grupo aí, eu não sei se é o mesmo, mas é aquele que ficou conhecido como G12. Exatamente, cura interior, fala de cura interior. Que eles têm que ir perdoando os pecados até chegar a perdoar o pecado do pai e da mãe que tiveram relação para concebê-lo. Então eles têm que ir liberando perdão até chegar, né, eles chamam de pai cura interior. E aí começa a fazer esse acompanhamento. Da 10ª geração ou não? Não é essa a questão. Né? Eu Tem sei que é uma alguns que chegam até, a pessoa faz um trabalho, chega até o ventre, a pessoa se coloca, regressão, entendeu? Libertação por regressão, tudo mais. Por regressão, isso já deu um monte de pepino. Você que veio do meio pentecostal lá, Meio pentecostal. da igreja... igreja Nelson, né, pentecostal? Igreja revolucionário, batista. O que você pensa disso? Sobre essa questão dessa maldição Bem, eu não consigo... O que eu
percebo quando eu vejo na Bíblia, quando eu vou estudar alguma coisa, é que a grande maldição, que por mais que a gente aqui não entre nela, mas é a questão do pecado, ou seja, o pecado é a maldição em si. Então, quando eu vejo alguém que quer fazer oração por regressão, quer fazer oração pelo antepassado, por exemplo, o caso que ele citou do Brasil, que houve escravidão no Brasil, então agora vamos orar pedindo perdão pelos senhores que fizeram toda aquela maldição, causou esses males ao Brasil. Eu não vejo isso como algo que vai resolver o problema da nação. E eu não vejo isso como algo que vai expulsar os demônios da nação. Eu vejo isso como um povo que escolheu sair das Escrituras e, pelo visto, além de escolher sair das Escrituras, escolheram sair para não voltar. Então não tem base nenhuma, eu não consigo ver isso na Bíblia sobre alguém que houve esse caso. Nós tivemos, o próprio pastor citou o caso de Daniel, que foi uma questão diferente, onde ele estava orando, porque ele teve base o quê? Ele usou Jeremias, porque Jeremias alertou o povo sobre a questão e o povo não quis se arrepender. Então Daniel entra em ação, por quê? Porque ele viu onde realmente estava o problema, que era a rebeldia do povo. Aí é uma situação. Agora, e lá era uma nação de povo que se dizia povo de Deus. No Brasil, o povo não tinha nenhuma ligação com Deus, então eu não vejo com que uma oração dessa por perdão dos senhores de engenhos, vamos colocar assim, que mudará alguma coisa, né? Agora, tem uma outra frase que o senhor usou, né? O pastor Paulo Carvalho usou, que é uma frase que às vezes me incomoda e eu não entendo muito bem, mas eu também sou presbiteriano independente, então tem muita coisa que eu não entendo. O senhor falou em dar legalidade ao diabo. De vez em quando eu ouço alguns irmãos falarem isso, eu não sei. O que é dar legalidade ao diabo e qual que é o risco disso? A legalidade ao diabo é você dar autoridade ao diabo para tomar conta da sua vida, abertamente. Tá? Então, você, desde o momento que você pratica o satanismo, entendeu? Você está dando uma legalidade. Não, eu sou agora o teu servo, Satã. Eu estou dando a minha família para você. Então, você está dando uma legalidade para eu. É que eu tenho visto em outros contextos. Não, meu contexto... Crente que dá legalidade ao diabo. Não. Estou falando no sentido de satanismo e ocultismo, né? Tem um grupo que fala de brecha, né? Se você cometeu um pecado, abriu uma brecha, deu legalidade para o diabo entrar e destruir. Como se o diabo precisasse de legalidade para agir, né? Nós estamos falando nesse caso aí do satanista, né? Que ele dá uma legalidade. Duvido que se entrega ao diabo. Se entrega, né, mesmo. Se você falar para um ímpio normal, né? Você é seguidor do diabo. Eu não, diabo, coisa nenhuma. Tem ímpio que não acredita nem no diabo. Exatamente. Agora, você fala para um satanista, não, eu sou seguidor sim do diabo, entendeu? Eu consagro a ele, a minha casa, tudo é do diabo. Então, nesse conceito aí, então, só dá legalidade ao diabo quem declara-se satanista? Não, eu digo abertamente o termo que a gente está falando, entendeu? Porque o ímpio vai falar, eu não dou legalidade, ele está dando, ele já está. Ele já fala, né, que quem não serve a Jesus... Mas, pastor, aí que está. Se o diabo não precisa de legalidade para atuar, para que existe essa expressão? É uma expressão usada como outras, até que uso. Nós sabemos o seguinte... Ele é invasor, exatamente. Ele é desrespeitador, né? Mas tem muita gente que não aceita ele, mesmo sendo ímpio, não aceita. Pede oração, ora lá em casa, vendo um problema na minha casa, vai lá orar. Não quer nem aceitar Jesus, mas quer a oração. Não quer... quer a bênção. Ele quer a proteção. A proteção. Ele quer fechar o corpo. Então chama, exatamente. Mas tem outros não, eu quero o diabo totalmente, o diabo aqui que manda. É nesse sentido que nós estamos falando, entendeu? Muito bem. Nossa equipe de reportagem esteve não sei aonde, que não foi falado, mas foi perguntar para as pessoas a respeito do tema de hoje. Vamos ver o que a Kátia apurou. Os filhos dos satanistas e ocultistas nascem como pecadores comuns ou herdam alguma maldição especial? Eu acho que herdam uma maldição, né? Porque são filhos dos satanistas, então eu acho que herdam com a maldição do capeta na vida deles, minha opinião. Na minha opinião, é uma maldição, já que os seus pais cumprem essa seita, aí acaba sendo amaldiçoado também os seus filhos. Eu acredito que eles herdam, sim. Por quê? Porque faz parte, né,
da convivência dos pais. Bom, eu acho que não. Na verdade, Ezequiel 18 diz que nós temos o livre-arbítrio e por isso eu não acho que os pecados dos nossos pais interferem na nossa vida. Eu acho que é de alguma maldição. Por quê? Não sei te explicar, mas é uma coisa dentro de mim que eu acho. E então você acha que é hereditário, passa de pai para filho? Isso, exatamente. Eu acho que herda. Por quê? Eu acho que por causa do convívio. Eu acho que os nossos filhos vão ser amanhã o que nós somos hoje. Coitados meus filhos. Uma coisa interessante que eu notei. Todo mundo defendeu a mesma ideia de herança, menos um rapaz, aliás, muito inteligente, deve ter um chefe muito bom, né, um orientador muito interessante. Estou recebendo uma revelação aqui, ele chama João, é o rapaz que cuida do Twitter, do Vejam Só. Foi o único que falou não, ele até citou base bíblica, Ezequiel disse que não, né? Foi. Foi ou não foi? Foi. É o único que o senhor concorda, né? É o único. Isso que eu queria perguntar para o senhor, reverendo. Lá no Salmo 139, tudo bem que é uma linguagem poética, né? Mas Davi escreve que quando ele estava sendo gestado ainda, gerado lá no útero da sua mãe, Deus escrevia um livro sobre as coisas que iriam pautar a vida de Davi e tal, etc. Então, diante de um texto como esse e de outros, fica assim: Deus é que escolhe onde a gente vai nascer. Aí Deus escolhe me pôr num lar de um satanista e eu já começo em desvantagem, já começo sendo amaldiçoado. Aí a gente entra naquela velha e grande discussão de soberania divina e responsabilidade humana, né? Duas leis que andam paralelamente. Aliás, perguntaram para Spurgeon como é que ele conciliava a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele respondeu: eu não concilio amigas. Elas nunca brigaram. Elas andam perfeitamente. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, veja, de fato, ou nós cremos no Salmo que diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, ou nós vamos ser teístas abertos. Aquela ideia do teísmo aberto, de que o futuro está aberto e Deus não é onisciente, né? Então, a ideia clássica do cristianismo é crer na onisciência de Deus. E não só que Ele sabe todas as coisas, porque Ele sabe, mas porque Ele escreveu todas as coisas. Elas vão acontecer porque Ele escreveu. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus providenciar Jesus Cristo e fazer o universo, Ele já tinha um plano, né? Na palavra você vê a expressão decreto de Deus, conselho de Deus aparecendo. Então, veja, há mistérios, né? Por que Deus quis que nós nascêssemos num lar evangélico e não num lar satanista? Não sabemos. Por que Deus faz com que, permite que um jovem nasça num lar cristão e aí na adolescência vire ateu? Ou por que Deus permite que um jovem nasça num lar satânico e depois vire um pastor? São mistérios de Deus que a gente nunca vai compreender. Mas tudo vem para a sua própria glória. A pergunta dos discípulos: quem pecou no caso desse cego? Os pais dele ou ele? Jesus sai dessa e diz: nem ele nem o pai, mas aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então Deus tem os seus planos, que nós não conhecemos, são mistérios, mas tudo visa a sua própria glória. Seminarista Getúlio, tem mais perguntas? Eu tenho uma A gente está falando sobre essa questão de filhos de satanistas e filhos de ocultista. Eu acredito que pior do que ser filho de satanista ou filho de ocultista é ser filho do diabo. Eu acho que tem um peso maior nisso aí. E quando nós encontramos aquele episódio de Jesus em João 8, que os judeus estão questionando Jesus sobre determinados assuntos, e Jesus está falando que ele veio do Pai, e quem ouve ele é porque é nascido do Pai, e quem não ouve é porque não tem nenhum vínculo com o Pai. E Jesus estava falando para um povo que se titularizava o povo escolhido de Deus, que era o povo judeu. Então eles se colocavam como a menina dos olhos de Deus.
E eles falaram, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus chega a usar um termo como se coloca eles como escravos. E eles falam, nós somos livres. Então nós não somos escravos de nada. E a conversa vai caminhando e Jesus chega a um ponto que é no versículo 44, fala, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Porque se vocês fossem filhos de Abraão ou se fossem filhos de Deus, aí vocês me ouviam. Então a questão é o seguinte, um povo judeu, Jesus coloca eles como filhos do diabo. E Jesus, além de colocá-los como filhos do diabo, ele vai dizer que vocês têm dificuldade, vocês não vão ouvir minhas palavras justamente por serem filhos do diabo. A questão que eu vejo aí é o seguinte, um filho de satanista, como fez a pergunta no início para mim, o que você pensa? Então tudo que eu estou falando aqui é baseado no que eu acredito dentro desse contexto dessa pergunta. E nisso eu diria o seguinte, um filho de satanista em si, não consigo ver ele como alguém que é pior do que o filho do diabo. E isso, o que eu estou querendo dizer? Esse texto de João 8, para mim, mostra que o fato de ser filho de satanista, de ser filho de ocultista, não vai ser isso que vai causar uma maldição superior, uma maldição especial sobre a vida daquele. Porque se fosse para causar uma maldição superior, seria essa que Jesus disse, daqueles que são filhos do diabo. E aí sim haveria um problema. Então, ser filho de satanista ou de ocultista, dentro dessa questão eu não vejo um problema. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que esse texto de Jesus mostra que não tem como haver uma maldição maior para um filho de satanista ou ocultista do que aquela de ser filhos do diabo. Mas filho do diabo lá é porque eles eram mentirosos, né? Então, mas Jesus diz que eles eram mentirosos e eram mentirosos por não ouvir Jesus. Só que o termo de filhos do diabo, João vai trabalhar ele na sua carta também, falando o quê? Os filhos do diabo são aqueles que vivem na prática do pecado. Então isso ali vai mostrar que não importa se você é filho de satanista ou ocultista, você é filho do diabo uma vez que você não ouve Jesus. Então não tem o que eu estou querendo dizer, não consigo ver uma maldição especial, é isso que eu estou tentando colocar aqui. Eles também eram hipócritas, né? Então eles queriam fazer uma coisa, falavam uma coisa e faziam outra. Eles falavam, então vocês são filhos do diabo. Agora, aí no satanista ocultista, realmente, como o seminarista está falando, não existe uma maldição. Nós estamos falando que a pessoa nasce nesse lar em desvantagem. Em aquele que nasce num lar evangélico. A influência vai ser muito pior, né? E essa criança tem tudo, de repente, se Deus não tiver misericórdia, porque é soberania de Deus. Ela ir para outros caminhos, sob uma orientação de pessoas que servem a Satanás. Então é essa influência que nós estamos falando. A pessoa, essa desvantagem em nascer num lar onde a consagração a Satanás é aberta. Então a pessoa que nasce num lar cristão ou num lar idólatra, entendeu? Mas é nesse sentido, essa desvantagem que nós estamos falando. Entendi. Entendeu? Samarone Lins Lessa, mora em Osasco, na Grande São Paulo. Creio que nascemos todos como pecadores comuns. O ponto crucial está na influência que esses pais, adeptos dessas filosofias, entre aspas, né, exercem nos filhos e o ambiente em que eles são criados. E isso deve ser considerado desde a concepção da criança no ventre da mãe. Pastor Adelino Palmeira, mora em Ibicuí, na Bahia. A tendência é herdar sim, pois filho de peixe, peixe será. Mas nasce com a mesma natureza de uma criança normal. Manda um abraço para minha esposa, Maria Helena, e Romário, meu amigo. E um abraço para você, Hebe. Então tá, um abraço, um ósculo santo para a irmã Maria Helena e para o irmão Romário, que são respectivamente esposa e amigo do pastor Adelino Palmeira, lá de Ibicuí, na Bahia. Até hoje não conheço o estado da Bahia, mas um dia eu vou lá. A audiência de Vejam Só na Bahia é grande. Sandro Silva, da capital paulista. Para Deus não são os mesmos pecados dos pais para os filhos. Nem mesmo o de Adão vigora mais, devido à justiça em Cristo. Romanos 5,19. Porém, apenas o efeito deles em todos nós, e cada um no seu contexto. Não estou dizendo que depois de Cristo as pessoas nascem salvas, não. Mas, como é que é? Não estou dizendo que depois de Cristo as pessoas nascem salvas, não, como são os predestinados em Cristo. Mas os adultos que morrem
avessos por arbítrio a Cristo, esses jamais seriam salvos. E só Deus sabe. A Bíblia diz em Ezequiel 18:2-4, que tendes vós que dizeis esse provérbio acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É que o Sandro faz uma referência aqui à predestinação que ficou meio estranho. Mas ninguém nasce salvo não, né, reverendo? Não, salvo não. Mas pode morrer salvo. Nascer, não, morrer deve salvo. morrer salvo. Não, nasce salvo se morrer nenenzinho. Ah, certo? O senhor entendeu. Não, porque a ideia que o Sandro pode ter tentado passar, não sei, fiquei com essa impressão, é de que quem for predestinado está salvo, aconteça o que acontecer. Não, tem as etapas, né? Eleição e depois salvação no tempo determinado da vida. Não é bem tempo se tiver um encontro com o Senhor Jesus, aí entra a graça. Arianismo, né? Calvinismo é meio... não é meio, não, é bem complicado. Rosilene, de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. A pergunta é, herdam maldições? Sim. Outra pergunta, são considerados pecadores pelos pecados dos pais? Não, porque a alma que pecar morrerá, assim diz a palavra. Porém, maldição é outra coisa. Como, por exemplo, o pai de santo consagra seu primogênito a Satanás. Esse filho, com certeza, tem comportamentos malignos, até que conheça Cristo. Cristo não o julga pelo pecado de seus pais, mas o inimigo encontra brechas para agir devido ao pacto feito pelo pai. Basta a graça de Deus para aniquilar as maldições. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, esse negócio de quebra de maldição também não é necessário, né, pastor? Aceitou Jesus, qualquer maldição é quebrada. A maldição é quebrada no momento que a pessoa aceita Jesus. Qualquer problema, aceitou Jesus, João fala isso. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nenhuma... Você concorda, senhor seminarista Getúlio? Uma vez que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não tem que quebrar os pactos e tal? Bem, para quebrar os pactos, a Bíblia diz em Gálatas que no madeiro Jesus se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados. Então ali, eu creio que todo pacto que havia de Adão e Eva até quando partimos para a glória foi quebrado na cruz. E aí, quando alguém encontra Jesus, isso é efetivado na vida daquela pessoa. Né? Mas na igreja primitiva não se fazia assim, no ato do batismo, o cristão declarar que renunciava aos deuses pagãos e tal? Parte simbólica, né? Era simbólica. Eu acho útil fazer essa declaração. Principalmente para quem veio do ocultismo. Né? Mas isso acontece, a pessoa aceita Jesus, às vezes um satanista mesmo, não, a pessoa aceita Jesus, ele confessa, e às vezes a gente vai lá, quebra tudo, ele, né, pessoalmente manda quebrar, a partir de hoje, nada disso me influencia mais, então existe isso aí. A Bíblia recomenda crer com o coração e confessar com os lábios, né? Então, mesmo na igreja primitiva, havia chamadas fórmulas batismais, que evoluíram até formar o credo dos apóstolos. Então, de fato, havia essa expressão verbal da fé. E essa confissão também, a de Paulo, em Romanos, fica clássica, né? Porque é confessar Jesus como Senhor. Então, eu creio que nessa confissão, quando uma pessoa decide confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso está renunciando já está qualquer pacto que foi feito, ou maldição, ou trabalho, seja o que for ali, está sendo quebrado tudo. Não, eu sei. Não estou dizendo que o fato dela dizer quebra alguma coisa. O fato dela se converter quebra. Jesus já quebrou. Mas ela é útil ela confessar pessoas, né? Isso, declarar. Porque algumas pessoas que vêm do ocultismo, elas ainda, como qualquer crente, nasceu na fé, são bebês e tal. Para elas, Jesus é apenas o maior, não o único Senhor.
Então, ao declarar isso verbalmente, eu renuncio a todas as entidades a quem eu servi, de hoje em diante eu sigo apenas ao Senhor Jesus. Isso é válido. Eu creio que isso é válido, porque, por exemplo, eu lá na igreja eu trabalho com jovens, e eu percebo que tem muitas pessoas que, além de, por exemplo, comete algum pecado, tem pessoas que, além de confessar esse pecado porque se arrependeu, elas preferem procurar alguém de confiança e falar sobre aquilo também. Então, dentro desse contexto, como você está falando, é saudável essa questão da pessoa que vem do ocultismo, que queira confessar aquilo. Tem pessoas que têm essa necessidade público, também de publicar isso. Então, nesse sentido, eu vejo como algo benéfico, principalmente para a pessoa que vai confessar, mas não algo que vai não é isso que vai causar no algo, mundo espiritual. Mas esse resolver, testemunho acontece em muitas igrejas, né? Pessoas que se convertem, vêm do baixo espiritismo e tudo mais, elas dão testemunho público, né? Eu renuncio e tal. E quebra às vezes, né? Tudo, né? Aquelas coisas. O credo todas. apostólico é uma forma de dizer isso positivamente, né? Eu creio nisso, e aí... E no que não está dito, eu não creio. Exato, é uma forma positiva. É um resumo. Que, infelizmente, muita gente acha que é uma reza católica. Não é. Não é, foi O bem credo anterior ao apostólico romanismo. não é reza. Bem anterior ao romanismo. Bem anterior. É o o primeiro resumo doutrinário, né? José do Nascimento Alves mora em Santo André, na Grande São Paulo. Não tem como aumentar o horário desse programa? Dá uma agonia quando está chegando meia-noite. Pois sabemos que está acabando. Precisa rever esse tempo aí, viu? Bom, quanto à maldição, acredito que seria até injusto para com quem nem nasceu ainda. Deus é justo e já nos deu o justo preço pelo pecado de Adão. Já não nos basta pagar um preço pelo que Adão fez. Ainda vão querer criar mais um pecado satanista? Misericórdia, irmãos, o diabo não cria nada disso, é só mais uma mentira, que aliás é a única criação propriamente dita de Satanás. Os satanistas que vivem em busca do pecado, eles que paguem o seu preço pelos seus pecados, e não o inocente que ainda sequer discerne entre o bem e o mal. Pois é, Zé, o problema é que o tempo acabou. Obrigado pela sua audiência, de todos.